Se você tem dúvidas se você está usando o seu perfil do LinkedIn da melhor maneira para atingir as pessoas certas, conseguir as melhores oportunidades, pensar em ações de desenvolvimento e para alavancar sua carreira de acordo com quem você é e com os seus objetivos profissionais, fica aqui porque esse vídeo vai ser quase como um guia básico sobre o LinkedIn. Meu nome é Natasha Golik, eu sou psicóloga, orientadora de carreiras e eu trabalho com processos de escolhas, transições e recolocação profissional. Se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também já deixa o like nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. O primeiro ponto importante para trazer quando a gente fala sobre LinkedIn é que ele não é uma plataforma de divulgação de vagas. Sim, existem vagas divulgadas lá dentro e isso é muito importante, mas o LinkedIn é uma rede social profissional e isso faz toda a diferença. Porque, sendo uma rede social profissional, você consegue trabalhar a sua rede de contatos, o seu networking, você consegue pesquisar empresas, pessoas e oportunidades de uma forma mais ampla que te ajudem a alavancar a sua carreira, você consegue trabalhar a sua marca pessoal profissional, se manter atualizado sobre melhores práticas e tendências da sua área e também você consegue sim buscar oportunidades de trabalho, mas eu vou ainda além, que essa que é a grande mágica do LinkedIn. Se o seu perfil estiver bem preenchido e você fizer um ótimo uso da plataforma, você vai começar a ser encontrado pelos recrutadores para as oportunidades que mais estão alinhadas com você. Dito isso, eu separei os principais erros que eu vejo com mais frequência para que você já consiga ajustar o seu perfil hoje mesmo se você identificar que você está cometendo algum deles. O primeiro erro é não ter uma foto no seu perfil. Lembra que o LinkedIn é uma rede social e ter uma foto faz toda a diferença. O próprio LinkedIn já falou que perfis com foto recebem muito mais acessos do que perfis sem foto. Eu mesma, quando era recrutadora e fazia buscas, parecia uma listagem de pessoas para mim, de profissionais. E quando eu via perfis sem foto, a sensação que me passava é que era uma pessoa que nem usava rede, então que se eu entrasse no perfil não teria informações completas, atualizadas e que se ainda assim eu quisesse falar com a pessoa e mandasse uma mensagem, ela nunca ia ver e não ia me responder. Então, na hora, aumenta muito a chance do recrutador já descartar, já pular o seu perfil e buscar uma outra pessoa. E aí, falando em foto, o que é importante? Pense em uma foto mais ou menos no formato 3x4, que seja assim, da altura dos ombros até acima da sua cabeça, uma foto bem iluminada, que esteja nítida, em um ambiente neutro, que passe ali uma imagem profissional. Então você pode pensar que roupa que eu usaria nessa vaga que eu estou buscando, de acordo com o meu objetivo, se vista de acordo com isso e aí tire uma foto que já demonstre que você está alinhado com essa posição. O segundo erro tem a ver com o título. O título é uma linha que aparece embaixo do seu nome. E ele é muito importante que você pense como que você pode rapidamente ali em 2 linhas colocar as principais palavras-chave que a pessoa que não te conhece vai olhar aquilo e vai entender rapidamente qual que é a sua área de atuação, qual que é o seu nível de senioridade e o que você faz, quais conhecimentos você tem ou quais experiências você tem. Então, indo para um exemplo prático. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma pesquisa no LinkedIn e eu encontrei ali na listagem 2 profissionais. Um está só no título escrito, analista de RH. Só isso. E a outra pessoa colocou, por exemplo, analista sênior de recursos humanos, / recrutamento e seleção, / hunting, / inglês fluente, / metodologias ágeis. Por exemplo, percebe como rapidamente eu consigo ter muito mais informação da segunda pessoa? Eu já sei que além de atuar na área de RH, ela é uma analista de nível sênior, que ela trabalha com recrutamento e seleção, que ela tem muita experiência fazendo hunting, que é mapeamento de mercado, é uma busca ativa por profissionais, que ela tem conhecimentos em inglês e trabalha também ou conhece metodologias ágeis. Se esses forem critérios que eu esteja procurando para fazer uma contratação, por exemplo, quando eu bater o olho,
tem muito mais chance de eu abrir de cara o perfil dessa segunda pessoa. Porque a primeira, eu não sei o nível de senioridade, eu não sei em que área dentro do RH ela atua, o RH é muito amplo, então pode ser que não tenha nada a ver com recrutamento e seleção. Não sei se essa pessoa trabalha com metodologias ágeis, se ela tem conhecimentos em inglês. Então o título, ele é de fato um campo muito estratégico que pode sim fazer muita diferença para a pessoa decidir se ela vai se interessar pelo seu perfil, abrir o seu perfil e olhar as informações que estão lá dentro, porque se ele tiver preenchido de uma maneira muito rasa, superficial, sem informações, provavelmente o recrutador vai pular o seu perfil e vai olhar o perfil de outro profissional. O próximo erro muito comum é as pessoas não preencherem o campo sobre, que funciona como um resumo profissional, como uma apresentação. Esse campo ele é muito importante porque a partir do momento que uma pessoa decide abrir o seu perfil do LinkedIn, ela vai descer um pouquinho a página, se tiver esse campo sobre, ela vai ler. E eu gosto muito de fazer uma analogia que o sobre é quase como se fosse o trailer de um filme. Então no trailer de um filme, a ideia é que rapidamente você entenda sobre o que é aquela história, qual é a narrativa e que você se interesse para então assistir o filme inteiro. Então o sobre funciona mais ou menos da mesma maneira. Em um resumo, você vai contar sobre os principais pontos da sua trajetória acadêmica, profissional, e se tiver algo pessoal que você julgue relevante também você pode sim colocar, para você destacar esses principais pontos e chamar a atenção da pessoa que lê. Então, por exemplo, um recrutador entrou no seu perfil e vai ler o seu sobre. O que é legal de estar lá para ele já ter um panorama geral da sua trajetória profissional? Quantos anos de experiência você tem, em que áreas que você já atuou, quais foram as principais atividades que você já desempenhou. Ao longo desse período, você participou de projetos que foram relevantes? Pode colocar lá. Ou você teve resultados importantes com o seu trabalho? Isso também faz toda a diferença. Coloque lá. Claro, desde que não seja nada confidencial. E aí você pode ainda complementar esse resumo com suas principais informações acadêmicas, o que você já estudou, qual é a sua formação e conhecimentos específicos relevantes. Então, idiomas ou metodologias, ferramentas de informática, por exemplo, você vai ter que avaliar o que faz mais sentido para a sua área, para o seu objetivo. E aí você lista tudo isso e escreve ali um texto, um resumo que conte sobre você de maneira breve e que interesse o recrutador, que gere vontade para o recrutador continuar lendo sobre o seu perfil em mais detalhes. Já nas experiências profissionais, um erro muito comum é a pessoa só colocar a empresa em que ela trabalha ou trabalhou, o período e o nome do cargo, sem descrever o que ela faz ou o que ela fez nessa atividade, nessa função. E por que esse é um erro tão grave? Por duas principais razões. O nome do cargo não diz nada praticamente sobre o que você fazia. Pegando o mesmo exemplo que eu dei quando eu estava falando sobre o título, se eu só coloco analista de RH e não conto o que eu fazia, percebe que pode ser uma variedade gigante de coisas? Eu poderia, por exemplo, trabalhar com folha de pagamento, com gestão de ponto eletrônico, com desenvolvimento profissional, com recrutamento e seleção, com clima, enfim, tem uma infinidade de sub-áreas dentro do RH que são muito diferentes e exigem até perfis profissionais diferentes, e se eu só coloco de uma maneira super ampla qual era o meu cargo e não descrevo, eu perco a oportunidade de contar para o recrutador que chegou até o meu perfil o que eu fazia. E isso torna o meu perfil, além de muito menos encontrável, muito menos interessante, porque se mesmo assim a pessoa já está no meu perfil, mas a hora que ela vai ver as experiências, ela não vê a descrição, eu perdi a chance de contar quais eram as minhas atividades, as minhas responsabilidades, quais projetos eu participei, quais resultados eu obtive. E isso, com certeza, eu estou perdendo boas oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, é importante dizer que quando você preenche o seu perfil, as suas experiências profissionais com tudo isso, você está recheando o seu perfil com palavras-chave, que são exatamente esses termos que vão conectar uma vaga que tem tudo a ver com você. E por que funciona como ponte? Porque o recrutador que está te buscando, ele não sabe o seu nome. Então, ele vai precisar dessas palavras que vão fazer a conexão. Então, por meio das palavras, o recrutador vai te achar.
E é por isso que eu falei lá na abertura do vídeo que o LinkedIn permite com que você seja encontrado pelos recrutadores, ao invés de você só ficar buscando e se candidatando e aplicando para um monte de vagas por aí, tendo muito provavelmente um retorno super baixo. E ainda nas experiências profissionais, é fundamental que você indique, caso dentro da mesma empresa você tenha mudado de cargo, você tenha sido promovido. É muito comum ver profissionais que, por exemplo, estão na mesma empresa há 10 anos e foram crescendo, foram sendo promovidos, reconhecidos, assumindo novas responsabilidades e se desenvolvendo, mas só colocam o último cargo. E a sensação que passa, porque é só essa informação que está disponível, é que aquele profissional está no mesmo cargo há 10 anos, fazendo há 10 anos as mesmas atividades, os mesmos projetos, e dá a sensação de que essa pessoa não foi se desenvolvendo tanto ao longo dos anos. Então, quando eu preencho o meu perfil e não indico que eu fui promovido, que eu tive uma mudança de cargo, eu deixo de contar para o recrutador que está vendo o meu perfil que eu fui reconhecido pela empresa, que eu assumi novas responsabilidades, que eu mudei as minhas atividades, que eu de fato me desenvolvi e não que eu repeti de ano por tantos anos. Deu para entender a ideia? Falando agora da formação acadêmica, é muito comum que essas informações sobre o que você estudou, seja na faculdade, um curso técnico, uma pós, enfim, esses cursos mais formais, mais tradicionais, é muito comum que essas informações não estejam completas. Então, às vezes, a pessoa só coloca o curso, mas não coloca quando que ela estudou, quando que ela concluiu. Ou, às vezes, pode ser um curso que a pessoa começou, mas não terminou, só que ela não indica isso, e aí pode passar uma sensação errada, equivocada, de que a pessoa concluiu esse curso. Ou então a pessoa só coloca o curso, não coloca onde estudou. Enfim, então esse é um campo simples de ser preenchido, é importante que ele esteja preenchido adequadamente, principalmente com o nome do seu curso, a instituição e o ano de conclusão. E existem ainda alguns outros campos no LinkedIn que são triáveis, ou seja, quando o recrutador vai fazer uma pesquisa, ele consegue escolher exatamente o que ele quer triar naquele campo. Aqui alguns exemplos clássicos. Localidade. É muito importante que você indique qual é a cidade ou a região que você mora. Porque se o recrutador está buscando um profissional para uma oportunidade que exija presença física, seja todos os dias ou de maneira híbrida, ele vai querer alguém, muito provavelmente, que resida já naquela cidade, naquela região. Então, com isso, ele consegue fazer uma busca muito mais assertiva. Então, ele vai triar esse campo. Se você não tiver a sua localidade, mesmo que você more nessa localidade, se você não indicou, você vai ficar fora dessa busca. E esse é um campo importante também para quem está buscando vagas em outras cidades. Se você está querendo se mudar, por exemplo, eu moro em São Paulo, se eu estou buscando uma vaga em Belo Horizonte, eu devo indicar no meu LinkedIn Belo Horizonte, porque senão eu não vou aparecer também nessas pesquisas. Um outro campo triável é o campo de idiomas. Então, se você possui conhecimentos em outros idiomas, adicione esse campo no seu perfil do LinkedIn e indique qual é o seu nível de conhecimento. Não deixe de fazer isso, porque da mesma forma o recrutador pode colocar, por exemplo, que está buscando alguém com inglês avançado. E se você tiver um inglês fluente, mas não tiver colocado que possui pelo menos um inglês avançado, você não vai aparecer nas buscas. E por fim, o recrutador também consegue fazer buscas e triagens dentro do campo de competências. E é possível incluir até 50 competências. Esse campo ele é muito estratégico, porque lá você pode colocar de novo todas as principais palavras-chave que vão fazer com que o recrutador te encontre. E você vai colocar informações de competências técnicas, de conhecimentos específicos, da sua área. Você pode indicar competências comportamentais também, as soft skills. Você também pode indicar ferramentas, certificações, conhecimentos específicos que você tenha, mas que às vezes você não fez um curso ou não aprendeu na prática, no trabalho, mas você buscou por conta própria, você pode incluir essa informação também nesse campo. E caso você tenha feito cursos mais curtos, cursos de formação, de extensão, eles não se encaixam no campo de formação acadêmica. Existe um campo específico de cursos que você pode adicionar e aí é livre, coloque todos os cursos que você julgar relevante.
O LinkedIn é uma plataforma super completa e estratégica, então eu pretendo trazer mais vídeos sobre ele, mas aqui já foi um guia básico com os principais erros e como consertá-los para que você passe a ter um perfil muito mais estratégico, alinhado com os seus objetivos, que traduza da melhor maneira para os recrutadores e para os gestores toda a sua experiência, a sua bagagem, os seus conhecimentos, e isso eu te garanto que vai tornar o seu perfil muito mais estratégico e encontrável. Então, se você percebeu que você está cometendo algum erro no seu perfil do LinkedIn, não deixa de já ajustar ele ainda hoje, porque eu te garanto que são coisas simples de resolver e que vão trazer um resultado muito relevante para os seus objetivos de carreira. Não deixa de curtir também esse vídeo para eu saber se você achou o conteúdo útil e compartilha ele com outras pessoas que vão se beneficiar também do conteúdo. Te espero na próxima semana.